Testando som. Teste de som. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Bom dia para quem tá chegando. Vamos começar mais uma live, gente? Sejam bem-vindos. Geralda, Maria. Tudo bem com vocês? Zé Manuel. Bora de tap-tap, meninas? Bom dia, Maria. Como é que você tá? Sueli, seja bem-vinda. Tati, vamos começar mais uma live? Hoje a gente vai falar sobre aquelas pessoas que têm um dedo podre. Obrigada, Amanda, pela rosa. Que fazem escolhas no relacionamento que não são escolhas saudáveis. Sabe quando a pessoa ela parece que tá sempre repetindo o mesmo ciclo? Que ela tá sempre se relacionando com o mesmo perfil de cara, com o mesmo perfil de mulher? Por que que isso acontece? Eu vou explicar nos olhos da psicologia. Hoje vocês vão entender de forma clara por que que tem pessoas que fazem escolhas ruins para se relacionar. Seja relacionamento amoroso, seja amizades também, porque isso influencia. Então, hoje vocês vão entender por que você escolhe uma pessoa errada. Tudo bem com vocês? Bom dia, Vitor, Amanda. Como é que vocês estão? Bora de tap-tap, gente? Quem consegue dedinho na tela, ó, para chegar mais pessoas nessa live? E quando vocês batem o dedo na tela, o nosso ranking aparece. Era pra aparecer, né? Tá ligado? Tá. Alguém dá tap aí pra fazer o teste, pra ver se o ranking vai aparecer. Ele tá visível? Tá. Deixa eu ver. Sejam bem-vindos. Sueli, obrigada pelo abraço. Dias, obrigada pelo abraço. Vamos lá começar então, sem mais delongas? Hoje a gente vai falar porque que tem pessoas que escolhem os relacionamentos errados, o famoso dedo podre. É muito comum escutar o seguinte discurso no consultório: Patrícia, mas eu sempre me relaciono com o mesmo tipo de pessoa. Eu sempre me relaciono com um cara com traço tóxico, com um cara narcísico. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo heart me. Sueli, obrigada pela rosa. E esses caras que eu me relaciono, eles estão sempre me largando, me deixando. Ou eu sempre me relaciono com um cara que gosta de tomar uma. Para os homens, eu me relaciono com mulheres que têm o perfil semelhante ao da minha mãe, mulheres que são mais dominantes, mais manipuladoras, que querem as coisas do jeito delas. Por que que isso acontece? Vocês sabem? Se não sabe, fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar por que que isso acontece. Tem uma causa. Às vezes vocês vêm na live e falam assim: nossa, a Patrícia, ela tá descrevendo o meu perfil. Ela tá falando exatamente as coisas que eu faço. Vocês acham que a psi aqui tem uma bola de cristal? Na verdade, não. É porque o ser humano, ele tende a repetir alguns comportamentos. O ser humano busca por aquilo que é familiar. Se eu tô buscando por algo que é familiar, é por isso que eu me relaciono com pessoas que me maltratam, que não me dão valor. Às vezes eu mereço muito mais do que aquilo que eu estou recebendo. Muitas vezes eu não estou nem escolhendo, eu estou sendo escolhida. E aí eu já te pergunto, você que está aqui comigo agora, qual é a característica mais comum nas pessoas erradas que você se relaciona? Vocês conseguem identificar um padrão? Sabão. Mulher sempre escolhe a pessoa errada, seja homem. Que homem, sabão líquido? Eu pergunto para vocês. É, Jéssica, às 5h30 da manhã e uma porrada, né? Mas, ó, eu só estou falando sobre essa temática para vocês criarem consciência e sair desse ciclo. A partir do momento que eu entendo por que eu estou me relacionando com pessoas erradas, eu consigo fazer escolhas melhores, entende? E aí eu te pergunto, que tipo de padrão de pessoa que você atrai geralmente? Qual é o tipo de pessoa que se interessa por você? Pensa stories, homens carismáticos e populares. Olha aqui, pensar stories trouxe um bom ponto. Anderson, esse cara sou eu. Um homem que é carismático e que é popular, significa que ele é aquela pessoa diplomática, ele conversa com todo mundo, ele é amigo de todo mundo e que tem muita gente em cima dele, né? Por que que uma mulher ela vai se interessar logo por uma pessoa que ela é muito
competitivo ter a atenção dessa pessoa, é difícil. O famoso homem mulherengo, né? Pega o celular dele, tá cheio de contatinhos. Por que que uma mulher ela vai se interessar por esse perfil específico de homem? Pô, de corte, eu não atraio ninguém. Será? Ou a sua régua não tá alta demais? Existe uma exigência muito grande. Você precisa saber o que você quer da pessoa. Anubis, exatamente isso. Mas e se eu te contar que geralmente a escolha do parceiro ou da parceira é uma escolha inconsciente? São escolhas feitas através de um padrão interno. O Cleiton falou, eu sou o oposto. Aí deixa eu problematizar algo para vocês. Pensa, entre o homem popular, diplomático, que conversa com todo mundo, mulherengo, aquela pessoa super comunicativa, onde ele chega, ele tá fazendo amizade, se conecta com todo mundo. E o homem quietinho, tranquilo, caseiro. Adivinha por qual uma mulher com um passado duvidoso, com uma infância disfuncional, adivinha pelo qual perfil ela vai se interessar? Ela vai se interessar pelo mulherengo ou pelo quietinho? Aquela que não teve um pai presente, que ninguém ensinou ela a fazer uma escolha consciente de um bom parceiro. Quem que vocês acham que a mulher vai escolher? Anubis falou: eu trabalhei nisso, fiz uma escolha consciente. Perfeito, Miliane. Eu que sempre me interesso por homens mais velhos. Ah, tem uma explicação para isso. Pessoas que se interessam por homens mais velhos ou mulheres mais velhas têm uma explicação para isso. E eu vou contar hoje para vocês. O Anderson, meu amigo, dizia: sou igual imã de siderúrgica. Só atraio sucata. Eita! Anubis tratou isso e tá casada há 25 anos. Muito bem, parabéns. Galera, quem puder enviar o Heart Me, que é o coraçãozinho laranja, vou agradecer muito. Meu top tap estragou aqui, depois eu vou ter que arrumar. Obrigada, Jaque e Maria, sejam bem-vindas. Então vamos lá. Primeiro eu preciso que vocês entendam que essa escolha ela não é azar. Às vezes a gente acha que a gente tem o dedo podre, que a gente colou chiclete na cruz. O pessoal não costuma dizer isso? Ah, eu devo ter colado chiclete na cruz. Não é possível passar tanto perrengue com homem como eu passo, ou com mulher. Nós fazemos isso porque nós temos uma tendência, galera, a repetir padrões. Obrigada, Anderson, pelos populares. Obrigada, Sueli, pela rosa. A gente tem uma tendência a repetir padrões. Na live de hoje eu vou falar para vocês 3 passos que mostram por que você está fazendo escolhas erradas. 3 passos que comprovam que você está fazendo escolhas erradas e o porquê. Você vai sair dessa live hoje entendendo por que você estava repetindo um padrão, porque você não vai repetir mais. Você vai criar consciência e vai fazer escolhas melhores. Fechou? Anubis falou: ah, eu sou ateu. E isso influencia, Anubis? Ou de corte? Gosto das pessoas. Eu só não gosto delas perto de mim. Entendi. Você prefere ficar mais solitário, é isso? O cara mais velho me colocava lá no topo. Dizia que ia casar comigo. Depois disse que não estava preparado para um relacionamento. Aí é a manipulação, né? No passo 3, a gente vai conversar sobre manipulação. Fica aqui com a gente, e aí? No passo 3, a gente vai conversar sobre manipulação, gaslight, tá de sumiço. Mas o que eu preciso que vocês entendam aos olhos da psicologia? Esse comportamento de se relacionar com pessoas erradas é o que a gente chama de esquemas desadaptativos. Alguém já ouviu falar sobre terapia dos esquemas? A terapia dos esquemas, ela vai dizer que a gente tem comportamentos através da vivência que a gente teve na infância. Então, a gente age porque age hoje, porque aconteceram coisas lá na nossa infância que a gente não tinha maturidade para lidar. Milanei, obrigada pelo fogo, gratidão. Obrigada, psicanalista, pelo Heart Me. Obrigada pelas rosas, Vitória. Então, olha só. Lá na minha infância, aconteceu um evento drástico que eu não tinha capacidade para lidar com aquilo enquanto criança. Eu não tive apoio dos adultos para me ajudar a lidar com isso. E eu desenvolvo uma forma
para poder sobreviver a isso, que a gente chama de esquema desadaptativo. O esquema desadaptativo, ele significa que, na vida adulta, em momentos que eu vivenciar que sejam semelhantes a esse, eu vou me comportar como uma criança. Eu tô só pontuando dessa forma para dar ênfase no que eu vou falar agora, que ó, o nosso padrão de escolha geralmente ele tem origem da nossa infância. Guardem isso. O nosso padrão de escolhas para relacionamentos, ele tem origem na nossa infância. Só para isso ficar bem claro e eu enfatizar isso daqui. Vou trazer para vocês alguns exemplos sobre isso. Já que a nossa busca ela é inconsciente, tem mulheres, por exemplo, que não escolhem um parceiro. Elas são escolhidas. São pessoas que o seu valor é tão baixo, a autoestima ela é tão baixa, que ela não se acha digna de fazer uma escolha. Onde que é construída a nossa autoestima, gente? A gente constrói autoestima na vida adulta ou é na infância? A psicanalista Cláudia, eu tive uma mãe violenta. Eu me dissociava de mim quando ela me batia. O que a Clau trouxe pode ter relação para uma escolha amorosa. Pensa só. Se eu fui uma criança que vivi num lar conturbado, cheio de negligência, uma mãe abusiva, autoritária, que usava de muita punição física, ou o pai, um pai alcoólatra. Qual que vai ser o seu sonho? Seu lar é todo bagunçado, é todo disfuncional. Qual que vai ser o seu sonho? Seu sonho será sair desse lar. Quantos aqui de nós falávamos assim quando éramos criança? Ah, eu quero tanto atingir os 18 anos para eu ir embora dessa casa, para eu ter a minha própria vida, para eu ter a minha família, para eu viver de verdade, para eu ter um lar saudável. Quem aqui já pensou assim? Só eu? Voltou? Leonardo falou que estava travando, mas voltou? Leonardo já. Quem mais? Já pensou? Fábio também. Eita, travou. Voltou. Kate, seja bem-vinda. A Kate também. Drica, Anderson, Olga, Maria também. Sonhava em sair de casa, não suportava viver com a minha família. Olha aqui. E se você, criança, sonha em sair de casa, qual que é o recurso mais viável para sair de casa, gente? Será que você pensava assim: "Ah, eu vou começar a trabalhar desde cedo, vou guardar grana, porque eu vou morar sozinho? Eu vou morar sozinha?" Geralmente não, é o que a Drica falou aqui, ó, através do casamento. Então pensa só. Exato, Fábio. Eu tenho um lar totalmente disfuncional. Meus pais não me valorizam, eu apanho o tempo todo, eu sou rotulada, julgada. Minha mãe fala que se arrependeu de ter metido, que não vê a hora de eu ficar adulta para se livrar de mim. Seu sonho vai ser, de fato, sair desse lugar. Querer ter dias de paz. E sabe o que a gente faz? Começa a caçar, a mulher principalmente, começa a caçar para ser o resgatador dela e tirar ela dessa situação. O sonho de princesa da Disney é encontrar um amor para viver felizes para sempre. A Duda, eu sou muito assim. Micael, casamento no pensamento feminino. Sim, Micael, sabe por quê? Porque geralmente o homem, não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas vamos pensar numa máxima? Pelo menos é o que eu observo no consultório. O homem, ele não vai querer sair para o casamento. Ele vai encontrar outros refúgios. Sabe por quê? Porque para o homem existe uma certa liberdade. Enquanto a mulher tinha que ficar dentro de casa, não podia sair para não ficar mal falada, né? O que os vizinhos vão pensar se você for numa festa? Então você não vai numa festa, você fica dentro de casa. O homem era permitido que ele saísse. Podia passar horas na rua com os amigos, poderia ir para as baladas, para as festinhas. Homens começam a beber muito cedo, aos 15. Então a visão do homem é: eu vou farrear, vou aproveitar a vida. Tá ruim dentro de casa? Seja bem-vindo, Fábio, tudo bem? É só eu sair com os meus amigos. É só eu tomar uma. É só eu fumar um cigarrinho da paz. É assim ou não é, Anderson? Geralmente esse é o padrão masculino, porque é um padrão aceito socialmente para a época. Se você é dos anos 60, 70, 80, 90, anos 2000, esse foi seu estilo de criação.
Os homens poderiam sair desde muito cedo e as mulheres ficavam dentro de casa. Então, mulheres acreditavam que seriam resgatadas pelo casamento. O homem tinha como válvula de escape a rua, certo? Ficou claro isso para vocês? Fábio, com 22 anos, namorei, noivei, fiz uma filha, tudo isso e em 3 meses. Olha, o Fábio foi rápido. Estou querendo dizer que homem não sonha com casamento? Não é isso. Tem homens que sonham com casamento. Tem homens que querem ter uma família saudável. Caso do meu marido, por exemplo, veio de um lar totalmente disfuncional, de vários abandonos. O sonho da vida dele era ter a família funcional dele. Mas a gente sabe que não é a maioria dos homens que crescem com essa estrutura. Por que eles não crescem com essa estrutura, galera? Porque não existe essa referência. Ele olha para o casamento da mãe e do pai, é uma confusão. É briga atrás de briga, é tiro, porrada e bomba. Esse homem vai querer casar? Para ele, casamento é igual a prisão, é igual a algo ruim. Tá fazendo sentido para vocês? Quem tá entendendo? O pô de corte. É normal não lembrar da infância? Tipo, só alguns episódios que nem sabe se é real ou não? Com certeza. Por que isso acontece, galera? O nosso cérebro, ele trabalha com um mecanismo de proteção natural de fábrica. Tem eventos da sua infância que são fortes demais, ao ponto de te trazer um dano, uma pane, o seu cérebro vai fazer o quê? Vai guardar isso lá no inconsciente. Freud já dizia sobre o inconsciente. Inconsciente é aquele lugar da nossa mente em que algumas lembranças ficam guardadas, registradas, e a gente não consegue evocá-las com facilidade. Elas estão num lugar bem profundo da nossa mente, escondidinhas. Às vezes, quando você vai para terapia e começa a falar sobre isso, começa a aparecer algumas lembranças. Mas tem coisa que você não vai se recordar, porque tá lá no inconsciente. Então, ó, quem tá aqui comigo agora e não se lembra de muita coisa da infância, obrigada, Kate, pela capivara. Fica tranquilo, porque isso pode acontecer de fato. Foi uma forma que o seu cérebro encontrou de tentar te proteger dos danos vividos. Então, ó, a pessoa que não se lembra da infância, ela viveu muitos eventos traumáticos. Esse é o ponto, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Como saber se é a pessoa certa? Tô na fase da paixão, medo de descobrir e elas que ela é um porre. Dori, para você entender se a pessoa ela vai ser legal ou não para você, você vai ter que ter um tempo de convivência. O que eu indico para as pessoas? Prestem atenção aqui. Você está se relacionando com alguém que parece ser legal, mas você não sabe se é uma pessoa adequada, porque você não conhece bem a história, né? Conheceu na internet. Você vai precisar sondar. Primeiro ponto: pergunte sobre a vida amorosa passada dessa pessoa. Se ela ficar te falando que todo relacionamento que ela teve até hoje foi ela que terminou e que o cara era um traste, primeiro sinal de alerta. Será que era o cara que era um traste? Porque ela terminou vários relacionamentos, um traste, sempre o cara era errado. Tá, peraí, gente. Uma relação, ela termina porque envolve aí duas pessoas. Tem a parcela de ambos. Se você está se relacionando com alguém que sempre rompe e diz que a culpa é do outro, isso pode ser um sinal que essa pessoa ela não se responsabiliza. Então, é o primeiro sinal de alerta. Sonda aí o histórico de relacionamentos. Segundo ponto, conviver com essa pessoa no seio familiar dela. Você vai descobrir coisas assim, que são sinais de alerta. Exemplo, você chegar na casa da namorada ou do namorado e eles ficam gritando com o pai e com a mãe, adivinha como que vai ser no casamento? Investigaçado, identificando características de que se é ou não uma pessoa adequada para se relacionar com você. Mas você só vai saber isso a partir do momento em que você se conhecer. Só quando você se conhece, você sabe o que é bom ou não para você. O Michael, doutor, o inconsciente é mais enraizado que o consciente no sentido de influência no futuro? Com certeza, Michael. O inconsciente é o que a gente não consegue se recordar ou tem muita dificuldade de lembrar.
E muitas vezes as nossas ações, elas são direcionadas pelo inconsciente, que a gente chama de repetição de padrão. Vou dar um exemplo para vocês de repetição de padrão. Pensa só, a minha bisavó divorciou, a minha avó divorciou, a minha mãe divorciou e eu me caso e divorcio também. Já tô no segundo casamento, ele não vai bem. Eu tô vendo aqui que vai dar divórcio. Isso é uma repetição de padrão. Eu tô simplesmente replicando aquilo que eu, desde criança, vi os meus familiares vivenciando. Isso é de forma consciente? Não, gente. Quem é que casa querendo divorciar? Ninguém. A gente reproduz isso de forma inconsciente. Outro exemplo que eu vou te dar. Existe um histórico de traição na sua família. Você abomina a traição. Você acha a coisa mais terrível do mundo. Você enche a boca para falar: eu nunca vou ser igual ao meu pai. Meu pai é um traidor. Eu vou ser um homem honesto, de bem. Eu nunca vou trair. No primeiro conflito conjugal, adivinha só o que você faz? Você vai lá e trai. Enche a boca para falar que nunca faria isso. Mas você vai lá e faz. Por que a gente faz isso? Uma repetição de padrão. E uma repetição de padrão, gente, que ela é inconsciente, ela é internalizada. É como se você tivesse permissão para fazer isso. Vocês estão entendendo? Tipo uma herança psicológica? Tipo uma herança. Tipo uma herança. Uma herança de esquemas desadaptativos. Esquemas desadaptativos. Esquema, gente, é igual a comportamento. Eu tenho comportamentos que não são funcionais. Eu tenho comportamentos que me fazem mal. E pasmem, eu nem sei por que eu me comporto assim. Quem que já sentiu isso? Eu faço determinadas coisas e eu nem sei por que eu me comporto dessa forma. Galera, bora de tap-tap? Nossos tap-taps pararam. Quem consegue, ó, dedinho na tela, bora. Ah lá, o Alan disse, a Kate também. A Iris Lane, ela admitiu algo aqui muito corajoso. Eu traio todos os meus maridos. Parabéns, Iris Lane, por conseguir falar sobre isso. O primeiro passo de mudança, se é que o indivíduo ele deseja uma mudança, é através do reconhecimento. A partir do momento que a gente toma consciência, galera, isso nos propicia o quê? Mudança. Então, parabéns por admitir isso, viu, Iris Lane? E aí a gente precisa entender, Iris Lane, se esse é um comportamento aprendido. Você vem de um histórico de traições? Histórico familiar de traições? Conta pra gente. 412 pessoas na casa, sejam muito, 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 muito bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre por que você escolhe pessoas erradas. E nós começamos aqui falando sobre padrões familiares que a gente tende a repetir. Eu venho de um lar disfuncional, onde existe traição, briga. Geralmente, eu vou buscar aquilo que é familiar. Eu vou buscar um parceiro com características semelhantes. Mesmo que eu abomine isso no meu pai ou na minha mãe, eu acabo buscando por isso de forma inconsciente, tá bom? A Irislene falou: não tem na minha família. Irislene, então a gente vai ter que procurar sondar o porquê desse comportamento, hein? Se você não tem histórico familiar para isso, a gente precisaria olhar para isso em terapia para entender o porquê desse comportamento. Então, a gente já entendeu que o mapa do relacionamento interno, ele é criado com as minhas primeiras experiências de vida, logo na minha infância. Então, se eu venho de um padrão familiar disfuncional, a tendência é que eu repita, eu replique esse padrão. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que eu já contextualizei, o mapa incompleto. Esse mapa incompleto somos nós, principalmente quando não foi instituída uma identidade. Eu vim de um lar familiar em que os meus pais xingavam o tempo todo. O dia que eles não se xingavam era um evento canônico. Eu até agradecia, porque era tiro e porrada e bomba todos os dias. Se eu chegasse falando alguma coisa para minha mãe, ela falava assim: larga de besteira, menina. Isso é coisa de criança, vai brincar. Que preocupação que você tem? Você não tem um boleto para pagar. Se eu chegasse em casa e falasse: mãe, alguém tá querendo me bater lá na escola, sua mãe falasse assim: se você chegar aqui apanhada, você vai apanhar dobrado. Então você vai lá e resolve isso. Você dá na cara dessa menina. O lar que nós viemos, gente. Um lar de justiça com as próprias mãos.
Um lar em que suas emoções não valham nada, porque isso é coisa de criança, que você nem sabe o que que é problema da vida. Um lar que muitas vezes faltou abraço, carinho, aconchego. E aí me falaram aqui na live sobre: "Eu só me interesso por homens mais velhos". Ou você, homem, tá me ouvindo e fala que: "Eu tenho preferência por mulheres mais velhas". Vocês sabem por que que isso acontece? Como trabalhar o inconsciente? Ele é alcançável? Sim, Sheila, através de terapia. A gente consegue resgatar coisas que estão alojadas no inconsciente através de terapia. Sugiro mais 2 abordagens. Para você trabalhar questões do inconsciente, você vai precisar trabalhar com a abordagem ou da psicanálise. Patrícia, não tenho paciência para psicanálise, são muitos anos de análise e eu quero resolver isso mais rápido. Então, você vai buscar terapia dos esquemas, guarda esse nome, terapia dos esquemas. Através de comportamentos, na terapia dos esquemas é que eu sei falar, tá? Eu não domino sobre psicanálise. Psicanálise, geralmente, você senta ali no divã e fala livremente até você entender porque certas coisas te aconteceram. Ricardo, seja bem-vindo. Na terapia dos esquemas, a gente vai utilizar ali de inventários, de testes, para poder descobrir algumas coisas que estão no inconsciente. Através de nomear alguns comportamentos que são disfuncionais, a gente consegue acessar coisas do inconsciente com a terapia dos esquemas, tá bom? O Juscelino, 98% de psicólogos se tratam ou com psicólogos ou com psiquiatras. Concordo, Juscelino. A gente tem que fazer terapia. Eu, Patrícia, eu tenho acompanhamento neurológico, o meu acompanhamento é com neurologista, porque eu sou TDAH. Então, eu preciso fazer uso de medicação, eu preciso de um acompanhamento regular com o meu neurologista, para ele saber como é que eu tô, se os comportamentos diminuíram ou não, para ajustar a medicação. Então, sim, você trouxe uma verdade. Ou estudam psicologia para se encontrar. Ah, não, Juscelino, aí foi lasqueira, hein? Aí eu não vou concordar não, hein. A gente não se encontra estudando sobre psicologia, a gente se encontra fazendo a nossa própria terapia. É a primeira coisa que a gente aprende lá na faculdade. Você acha que a gente fica enganado na faculdade? Não. A gente chega lá, o professor a primeira pergunta que o professor faz é: "Por que você escolheu o curso de psicologia?". E a segunda coisa que ele fala é: "Você precisa fazer terapia". Ponto, tá? Isso não é uma verdade absoluta, não. Tem pessoa que vai para o curso de psicologia querendo entender por que que a mãe parece narcisista, por que que o pai abandonou? Tem, mas não é a maioria, não, é a minoria. Ah lá, a Valéria reconheceu aqui, ó. Minha mãe era assim, ela falava isso, se vira. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Você não tem apoio no seio familiar. Se a sua identidade não foi bem definida no seio familiar, se você não teve suporte, você vai buscar isso fora. Seja num relacionamento, seja em algum vício, tudo aquilo que nos falta, a gente vai buscar isso em algum lugar, porque a gente se sente incompleto. Sabe aquilo das metades da laranja, a tampa da panela? Quando eu fico procurando a minha metade, isso significa que eu sou incompleta? Eu preciso é de terapia, não de uma metade. Eu tô para fazer um vídeo, vocês vão amar, que fala exatamente sobre isso. Que é um livro infantil, mas traz pra gente uma reflexão. Traz pra gente uma reflexão. São 2 livros. A parte que falta, a parte contra o grande eu. Não sei quem já viu esses livros, eles são fantásticos. Eu vou criar vídeo com eles para vocês entenderem. Como que a gente tende a sair por aí achando que é uma metade, tentando buscar a nossa outra parte. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ser inteiros. Nós precisamos ser inteiros. Ian, Patrícia, você falou sobre repetições de padrões. Eu namoro uma border estabilizada com internalizante? O que que é, Ian? Formula aqui para mim melhor a sua pergunta, que eu não entendi. O César, meus pais são narcisistas e meu pai provavelmente bipolar com TDAH. Fiz psico para me ajudar. César, traços narcísicos, né? A gente não pode diagnosticar, então a gente vai falar que a pessoa tem traços. E não é uma narcisista, tá bom? O Juscelino falou que ele é psicólogo dele mesmo. O Juscelino, essa é uma meta de terapia. Pelo menos na TCC é. A gente treina o paciente para ele ser o próprio psicólogo dele. Então, vocês já entenderam, né, que, ó, quero que agora você pense no relacionamento do seu pai e da sua mãe. Como que era?
Seus pais, eles eram ausentes? Eles eram frios? O que aconteceu na relação deles? Eu acho que vai ser uma minoria que vai falar aqui pra gente que a relação dos pais era saudável. Acho que uma minoria. Quem aqui teve pais que teve uma relação muito saudável? Ontem, pela primeira vez, eu conversei com um casal em que a moça teve pais com relacionamento saudável. Voltou! Ainda bem que vocês não saíram. Ontem foi a primeira vez que eu conversei com que a moça veio de os pais tinham um casamento saudável. Sabe qual que era o resultado disso? Ó, que curioso, né, gente? Ela veio de um lar com pais saudáveis, mas ela se relacionou com alguém com muitas feridas emocionais. E sabe qual que é o resultado disso? Uma busca incessante pela figura do pai, afinal ela teve boas referências. Então o marido ele é cobrado à altura do que o pai fez. Coitado desse marido, né, gente? Alan, os meus, só Deus. Eu tive que furar a bolha. E esse seja o repertório, em furar a bolha. E nessa manhã você se comprometa em parar de repetir padrões disfuncionais, tá bom? E quando se é mãe solo? Cláudia, Freud já dizia que para que essa criança não cresça com o abandono, alguém vai ter que representar a figura de pai na vida dela. Aí você me fala, Patrícia, mas eu moro com a minha mãe. Então, a avó pode representar essa figura de pai na vida dessa criança. A figura de pai em que sentido? Segundo a psicanálise, o pai ele representa a regra, o limite, a ordem. A mãe é o colo, é a proteção, é o carinho, é o aconchego. A mãe vai conseguir ocupar com excelência os dois papéis? Não, isso sobrecarrega essa mãe, ela não vai dar conta de transitar pelos dois ambientes. Então, a gente precisa, seja homem ou seja mulher, que represente esse papel aí paterno, para que essa criança cresça sem sequelas. Agora, se não tiver ninguém para representar esse papel, se essa mãe for solo, sem rede de apoio, essa criança depois vai precisar de ir para terapia, gente. Assim como a gente vai para terapia, né? Eu já tive que chorar as pitangas muitas vezes na minha infância. A gente não escapa muito disso não, tá? Por mais que a gente tenta, com todas as forças do nosso ser, proporcionar um ambiente saudável para os nossos filhos, eles vão ter os traumas dele. E eles vão levar esses traumas para a terapia deles. Maria, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. E a gente não vai escapar disso não, tá? Por mais que você tente acertar, pai e mãe, você erra. E o seu filho vai levar essas questões para terapia. O Fábio buscando representar a figura de pai para os netos. Eu estou buscando representar a figura de pai para os netos. Como assim, Fábio, você já tem neto? Gente, o Fábio parece ser jovem. Você já tem até neto? Você já é vovô? Ian, tava falando que internalizo muito a dor dela, é muito difícil. Ian, presta atenção aqui. Você aí que se relaciona com um paciente psiquiátrico, alguém diagnosticado com bipolaridade, com border, esquizofrenia, vai precisar de fazer terapia. Não é só a pessoa que você namora, não, ou é casado, não, você também vai precisar. Sabe por quê? Você vai ter que aprender terapia o que é seu, o que é dessa pessoa. Porque senão você vai ser o elo mais frágil dessa relação. Porque se relacionar com alguém que tem um transtorno, não é fácil, gente. Não é fácil. Entenda isso. Se você está conhecendo alguém aí que é border, que é bipolar, se estiver fazendo um tratamento bonitinho, ó. Agora, se não faz o tratamento, sinal de alerta, hein? Eu tô te avisando. Pra você não falar que eu não avisei. Avisei. Então, a gente busca o que nos falta. Se me faltou amor, eu vou buscar amor. Se me faltou compreensão, eu vou buscar compreensão. E olha, a gente vai buscar em um parceiro exatamente o que nos falta. Exatamente o que nos falta. Se faltou carinho, eu vou buscar uma pessoa carinhosa. Não importa se é honesto ou não, não importa se me trai ou não, desde que seja carinhoso, porque foi o carinho que me faltou. Se eu vim de um lar conturbado, disfuncional, todo bagunçado, eu só vou me sentir feliz em um relacionamento se tiver briga, se tiver conflito. Porque, afinal, o que vale a pena para mim é fazer as pazes, é reconciliar. Sabe aquele prazer do quebrou o pau, aí se beija, se ama e fala, a gente vai ficar junto para sempre? A gente vai lutar para nossa relação dar certo?
Olha, que curioso. Não é um padrão que você já conhece? Seu pai e sua mãe não era assim? Ou lá na sua casa não era assim? Que curioso. E aí, quando chega o Zé Bonzinho na sua vida, aquele cara legalzinho, fofinho, gente boa, tranquilo, que não briga, que é monótono, que é caseiro, que é tranquilão. Você olha e fala: não me atraiu, não. Não deu liga, não deu química. Você acredita que não deu química? Aí a gente tá falando de autossabotagem, tá? Você pode falar mais sobre a TCC? Fui no psiquiatra e ele disse que tinha que fazer TCC. Posso, Vivian, posso sim. Inclusive, essas questões que eu tô falando aqui são possíveis de ser tratadas na TCC, tá, galera? É possível ser tratado na TCC. E aí, o que eu quero te dizer, mulher, principalmente as mulheres? Você tá recusando um homem bonzinho que você gosta de viver no fogo cruzado. Porque esse é o padrão que você conhece. Quanto mais turbulento, melhor na sua visão, porque você veio desse lugar, você veio desse lá. Você vai precisar quebrar esse padrão. Você vai precisar entender que o homem bonzinho, que aos seus olhos é bobinho e que não dá liga e que não dá química, é o relacionamento que você precisa para ser uma pessoa saudável, porque você vive de forma disfuncional. O mesmo vale para os homens também, tá? Às vezes o homem ele tem uma preferência pela mulher doidona. Quanto mais aventureira, melhor, né? Cuidado, homem. Isso pode ser uma repetição de um padrão. Terapia cognitivo-comportamental. A TCC ela vai olhar para o indivíduo como um indivíduo que tem emoções, e que os pensamentos guiam as suas ações. Eu penso, logo me comporto. Se eu tenho pensamentos disfuncionais, se eu tenho pensamentos automáticos negativos, eu vou me comportar de forma negativa. Exemplo: se eu penso assim, ele deve estar me traindo. Ao invés de eu ir lá e checar se de fato ele está me traindo, eu posso terminar com ele. Isso é saudável, gente? Achar que alguém está me traindo, ir lá e já terminar sem nem procurar saber se está me traindo ou não, isso é saudável? Sim ou não? Mauro, seja bem-vindo. Obrigada pelo Heart Me. Não, Fábio trouxe, ó. Não é saudável. A Vivian, olha eu aí. Então, o que está acontecendo? Eu tenho ali pensamentos automáticos negativos, que eles são construídos através de crenças. Crenças é as minhas relações anteriores, as experiências que eu acumulei ao longo da vida, a minha vivência. Isso é crença. Se eu vim de um lar disfuncional, as minhas crenças são disfuncionais. Porque em terapia a gente trabalha com crença disfuncional. Porque aquilo que é crença positiva a gente não precisa mexer, já está dando certo. A gente vai mexer naquilo que está disfuncional. Então a TCC ela se baseia nisso. Melhorar o seu repertório de pensamento, te trazer clareza. Olha, deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Valéria. Vamos avaliar esse pensamento, Valéria? Que fato, que evidências você tem de que isso acontece? Que evidências você tem, Valéria, de que o seu marido está te traindo? Aí a Valéria para, pensa, pensa, pensa. Ah, ele estava meio estranho comigo. Valéria, estar meio estranho com você significa que está te traindo, Valéria? Não, Patrícia. De fato. Tá vendo só, Valéria, como a sua mente faz construções mentirosas e você precisa questionar a sua mente? Pensar de uma forma que seja mais saudável e assertiva? E, Valéria, já que você tem uma dúvida, não é melhor você ir lá e checar com o seu marido se isso está acontecendo ou não? Ao invés de tirar conclusões precipitadas? Então, trouxe para vocês um pouquinho de como acontece a dinâmica na TCC. Não é só isso, gente, é muito mais. Mas eu trouxe aqui um caso dentro da nossa pauta de hoje, só para vocês entenderem como que funciona a terapia cognitivo-comportamental, tá bom? Ficou claro? Ian, Patrícia, então, como funciona essa história para não expressar a falta do parceiro? Ah, Ian, fica aqui comigo, eu vou chegar lá. Segundo ponto, o primeiro eu falei que a gente é um mapa incompleto. Aquilo que nos falta, a gente busca em um relacionamento. Segundo ponto, a armadilha da dependência emocional. O que me falta, eu vou buscar em alguém. E é aí que eu me meto em furada, sabe por quê? Esse novo alguém, ele vira meu resgatador ou a minha resgatadora. Eu vou colocar toda a minha energia nessa pessoa, meu relacionamento. Então vai ser assim, ó.
tudo que ele gosta, eu gosto também. Se eu sou cruzeiro e ele é atlético, eu vou ser atlético, porque eu sou de Minas, tá, gente? Os times daqui é Atlético e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Se ele gosta de ir no boteco e eu gosto de ficar em casa, eu vou no boteco junto com ele. Se ele tem um perfil mais noturno e eu tenho um perfil mais diurno, eu vou passar a ter um perfil mais noturno também. Então a pessoa ela se molda ao parceiro porque ela depende emocionalmente dele para se sentir feliz. Então ela vai fazer tudo o que ele quiser. Dependência emocional é isso, gente. É eu estar dentro de um relacionamento que eu não tenho identidade. Eu sou o que o meu parceiro quer que eu seja. Se ele reclamar do meu cabelo, eu vou lá e mudo o cabelo, porque eu quero agradá-lo. Se ele falar que o meu nariz é muito largo, eu vou lá e faço uma rinoplastia para o nariz ficar do jeito que ele quer. Se ele falar que não gosta de mulher com peito pequeno, eu vou lá e ponho um silicone para eu ficar peituda e agradá-lo. Só para vocês entenderem o que que é um repertório de dependência emocional. Eu me moldo à vontade do outro para permanecer nesse relacionamento. Eu ignoro minhas vontades e meus desejos em prol deste relacionamento, porque ele me dá a migalha que me falta. Me faltou carinho, ele faz carinho em mim. Quando eu faço o que ele quer, ele faz carinho em mim. A Vivian, meu Deus. Valéria, verdade, muitas mulheres faz para agradar o outro. Exato. A gente tem um outro extremo também. É a mulher que quer consertar. Vocês conhecem uma mulher que quer consertar os outros? Ela olha para um cara e fala assim: "Ah, ele tá me querendo, né? Ele dá deixa eu dar uma repaginada nele, um banho de loja, melhorar o corte dele, levar ele para fazer uma limpeza de pele, que o escravo dele tá gritando, até que ele fica mais ou menos. Deixa eu lá consertar o coitado." Aí sabe o que que esse homem faz, gente? Ele fica no shape, bonitão e ó, pé na bunda dela. É, Brasil. Fica pegando uma pessoa incompleta para você se relacionar, para você ver o que que vai acontecer. Precisamos entender que nós somos pessoas completas. Se você não se sente completo, você vai precisar fazer terapia para você entender que você é completo. Dependência emocional está ligada à falta de maturidade e infantilidade? Também, mas está mais relacionado com carência. A imaturidade diz de eu pareço uma criança mimada, né? Porque me faltou coisas lá na minha infância, e aí eu me comporto de forma infantilizada nesse relacionamento. Tem casal que fala até com vozinha de criança, né? Gente, nada contra, viu? Isso representa alguma coisa, hein? Falta de maturidade, dependência emocional, carência e crenças. Isso, Marius pontuou brilhantemente bem. Mas está bem relacionado com aquilo que me faltou, tá, gente? Dependência emocional tem relação com aquilo que me faltou, para vocês não esquecerem. É normal se sentir carente? Um TikTok perguntou. Sim. Sabe por quê? Seres humanos foram criados para viver em sociedade, somos seres sociais, somos seres biopsicossocial, espiritual e ecológicos. Precisamos da natureza para nos sentirmos bem. Então, o nosso desejo é estar com pessoas. Transtorno de personalidade grave, seu desejo é socializar, o seu desejo é ser amado, o seu desejo é ser aceito, validado, bem-quisto, bem visto. Essa é a nossa busca. A gente quer se sentir pertencente, a gente quer participar de uma comunidade. Pode ser que os traumas fizeram você não ligar mais para isso. Ah, eu não ligo, eu amo a minha solitude. Por mim, poderia exterminar a sociedade desde que eu tivesse internet, eu ficaria bem. Isso aí é um problema, tá? Busca terapia. Anderson, eu já não sinto mais carência. E Anderson, isso pode vir com a maturidade. Você não sente carência, mas você sente falta das pessoas que você gosta? Tem saudade? Você acha que é viver feliz? Você acha que é possível viver feliz sem um companheiro? Um TikTok, desde que isso seja uma meta? E você tenha bons porquês para isso? Por que que eu quero viver? E eu preciso entender essa pergunta em qual sentido? É viver para sempre, tipo um celibato? Eu ficar muito bem sozinha até eu encontrar uma pessoa para ter um. Em qual sentido que você fez essa pergunta? Tem pessoas que escolhem por um celibato. E eu lembrei do padre. Vocês viram o caso do padre, né? Imagino. Imagino. Bruna, e da mulher que não larga o marido porque tem filhos
com ele é dependência, Bruna, e pode ser vários tipos de dependência. Pode ser dependência física, emocional, financeira, pode ser uma dependência por, mas eu não vou dar conta de criar esses meninos sozinho, não. É melhor me submeter a essa relação, ficar aqui, porque só do que mal acompanhada, né? Não, pera, só do que mal acompanhada, não. Qual que é? Melhor essa migalha do que não ter nada. Tá ruim, mas tem gente pior. Se eu ficar sozinha, pode ser pior. Então é melhor eu aceitar essa relação. É nesse sentido. Sou celibatário, não corro risco de pegar doenças. E, gente, quando o celibato ele é uma escolha, tá tudo certo. Bruna, e da mulher que não larga o marido porque... Ah, tá, isso eu já li. Então, ó, quando o celibato ele é uma escolha, gente, tá tudo certo. A Paty falou: eu prefiro ficar bem sozinha até encontrar alguém bem resolvido, maduro como eu. Parabéns, Paty. Se a gente puder resumir a live de hoje, é com a frase da Paty. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu preciso acelerar, gente, porque daqui a pouco eu tenho que arrumar meu filho para ele ir para a escola. Ainda falta um ponto. E eu quero conversar com vocês sobre pessoas que escolhem se relacionar com gente bem mais velha. A gente precisa falar sobre isso. Por que um cara de 20 namora com uma mulher de 40, de 50? A mulher já tem toda uma bagagem, uma história de vida, já tem até filhos. Por que esse carinha de 20 está se relacionando com uma mulher de 40 e de 50? Por que essa mulher só gosta de... ou de 80, socorro. A Silvaneide falou, eu era assim. Por que essa mulher de 17, de 20, tá se relacionando com um cara de 50, 60? Alguém tem um palpite? Boa, psicanalista Clau. Procurando a mãe. iPhone. Nossa, se relacionar com um cara mais velho por causa de um iPhone. Dureza, hein? Galera, entendam. Não estou dizendo que é uma regra. Eu, Patrícia, aqui, não estou falando que é uma verdade absoluta. Mas quando a gente olha para a história de algumas pessoas que têm preferência por caras bem mais velhos ou mulheres bem mais velhas, pode estar relacionado a um abandono parental. Então, ó, se eu não tive um e o meu ser almejava por ter um pai, eu posso buscar isso em um relacionamento, me relacionando com alguém bem mais velho. Ele cuida de mim como se fosse um pai mesmo. Olha só, ele me dá bronca quando eu faço uma coisa errada, ele me dá mesada, me leva para sair com as minhas amigas, me leva no shopping, vai fazer compras. Geralmente um pai funcional não faz ou não faz, gente? Alan deu risada. Carência de pai, gente. Exatamente, eu faço uma projeção. Tem mulheres que falam, não, quanto mais a barba tiver grisalha, o cabelo branquinho, para mim melhor. E o oposto também, a mulher que busca um cara mais velho e o homem que busca uma mulher bem mais velha. Alguma coisa faltou ali no relacionamento dele com a mãe. E ele tá buscando isso em uma esposa. Aí são aqueles caras meninões que não querem nada com nada, que a mulher tem que assumir a bucha toda. É claro que tem mulheres aqui que podem estar se casando com meninões? Tem também. Aquele filho mimado, sabe? Que a mãe não deu limite, que só passou a mão na cabeça, aí ele se torna um adulto e se casa. A mulher tá, ó, lascada. Ainda mais se for uma mulher forte. Agora pensa na junção bomba. Uma mulher criada para ser forte, porque faltou muita coisa para ela, se casa com um filhinho de mamãe. Gente, é o combo do desastre, porque essa mulher ganha um filho. E aí ela que já se sobrecarrega, vai se sobrecarregar mais ainda, porque agora ela tem um filho adulto e arrumou filhos com esse filho adulto. Vocês estão entendendo? A Paty, eu largo a verdade. Vocês estão se identificando, né? Terceiro ponto, gente. Terceiro ponto aqui são os relacionamentos narcísicos. A regra da relação narcísica. Deixa eu pontuar algo para vocês. Quando a pessoa não tem diagnóstico, a gente não vai chamar ela de narcisista. Quero que vocês saiam da live hoje aprendendo isso. A gente vai chamar essa pessoa de... ela tem traços narcísicos. É uma pessoa com características tóxicas.
Então, saiam daqui aprendendo isso. A gente não sai por aí rotulando as pessoas de: "Nossa, ele é um narcisista, ela é uma narcisista". Não, tem traços narcísicos, é uma pessoa tóxica. Será que teve uma infância difícil? A gente começa a avaliar dessa forma, tá? Então, o parceiro errado, ele muitas vezes é manipulador ou alguém com traços narcisistas. E por que que você fica? Por que que uma pessoa fica numa relação como essa, gente? Ao invés de sair e encontrar uma outra pessoa que seja mais saudável. Alguém sabe dizer? E quando a pessoa faz tratamento de silêncio com você, gaslight, e você permanece na relação, por quê que você faz isso? Muitas vezes é a urgência. Obrigada, Isabelle, pelo Eu Amo México. Muitas vezes a urgência. Não, eu tenho que resgatar essa relação, eu tenho que fazer dar certo. Faz você lutar. Não, eu preciso lutar por esse amor. Ele só precisa de carinho, tadinho. Faltou pra ele, né? Coitado. Ele é assim porque ele é traumatizado. Faltou amor. Eu vou dar amor pra ele. Isso vai dar ruim. O Fábio, pelos filhos, já passei por isso. Também é um ponto. Repórter, dependência emocional, boa. A gente também tem uma tendência de querer consertar o outro. A gente tem uma tendência em querer ser o salvador, o resgatador da vida do outro. Aí você ainda fala assim: "Ah, eu entendo, me faltou, né? Ele é assim porque faltou coisas pra ele também, deixa eu cuidar dele". Ou deixa eu cuidar dela, porque nós também temos mulheres com traços narcísicos. Vou contar pra vocês algo muito engraçado e particular. Eu espero que não tenha nenhum parente na live. Uma vez, a minha avó me contou assim, no telefone, meus pais já estavam divorciando. Eu já tinha 19 anos, tá, gente? Meus pais estavam divorciando, eu liguei pra minha avó pra falar: "Nossa, minha mãe é difícil demais e tal". Aí a minha avó: "Eu avisei o seu pai que ela era difícil. Eu avisei o seu pai, não foi por falta de aviso. O seu pai olhou nos meus olhos e falou assim: "O que falta pra ela é amor. Por isso que ela é assim". Eu vou dar amor pra ela. Coitado do meu pai, gente. Que inocência! O que faltou pra ela foi terapia, pra ele também. Como é que você olha pra uma pessoa quebrada e fala assim: "Ah, é só dar amor que ela conserta"? Não, gente, tem rachaduras ali. Vai precisar ir pra terapia pra poder lidar com isso. Hoje a live tá tão espontânea. Boa. Ai, Leonardo, eu sou essa pessoa geralmente. Vocês gostam desse perfil mais espontâneo? Arnaldo, bom dia. Eu tô me sentindo em casa aqui com vocês. Como vencer a dependência emocional? Autocuidado, amor próprio, limites. Onde que eu desenvolvo esses 3 pilares? Autocuidado, amor próprio e limites. A terapia, gente. Eu nem sei o que é me cuidar. Eu não sei quais que são as minhas necessidades. Eu não sei quais são os meus valores, o que que eu mereço ou não mereço. Eu vou ter que descobrir isso na terapia, tá bom? Bom dia, Ana Paula. Tudo bem contigo? Tenho que levar meu filho na escola, mas eu tô amando. Que bom, Paty, estudante de psicopedagogia. Galera, essa live ela vai estar gravada mais tarde lá no YouTube. Me sigam lá, Psi Patrícia Leopoldino, tá bom? Eu vou disponibilizar ela lá para vocês reassistiram depois. Ah lá, ó, Arnaldo, eu saí de um relacionamento com uma úlcera. É sobre isso aqui que o Arnaldo tá trazendo pra gente. Tá vendo só? Quando a gente deposita tudo numa relação, a gente sai adoecido? Obrigada, Paty. Então eu te questiono. Como tá seu relacionamento? Seu relacionamento é saudável? Você tem espaço para dialogar? Você pode ser você mesma? Você fala sem ser julgado? Obrigada, Patrícia Xará. Você é acolhido? Ou você chega em casa, a pessoa tá te xingando, tá te humilhando, tá te maltratando. Vocês não conseguem se acertar horas nenhuma. Uma relação muito conflituosa. Filhos estão sofrendo em ver vocês brigando. Que tipo de relação que você tem vivenciado? Nós da terapia aqui, a Márcia, ó. Muito bem. Ó, gente, o Ricardo fixou aí, ó. @psipatrícia Leopoldino é o canal no YouTube. Tati, difícil, eu fiz terapia, meu esposo começou e não quis continuar. Tati, mas continue. Bom dia, Jaque. Continue, sabe por quê? Para você desenvolver comunicação assertiva, entender os seus valores. Sabe por quê? A gente não tem o poder de mudar o outro. Às vezes a gente fica nessa ilusão, né? Que a gente consegue mudar o outro, mas nós não conseguimos. A gente só muda a nós mesmos. Então, ó, talvez, e eu tô dizendo talvez, isso precisa ser uma tentativa. Você já tá na chuva mesmo? Quem tá na chuva é para se molhar.
Talvez através do seu posicionamento assertivo, seu cônjuge cria consciência e muda. Às vezes, olha só, a gente briga muito, a gente fala de uma forma grosseira um com o outro. Eu vou para terapia e entendo que eu preciso falar de forma assertiva. Eu chego em casa e começo a falar de forma assertiva. Eu respiro para não gritar. Eu saio de perto para eu não explodir. O cônjuge vai olhar e vai falar: essa meta é estranha. Ela não tá gritando mais, ela tá me tratando bem. O que aconteceu com ela? Aí aquilo já acende uma luzinha. E, consequentemente, o cônjuge começa, num movimento lento, gente, gradativo, a te tratar com mais respeito. Porque você está se respeitando, entendendo os seus limites e respeitando o seu cônjuge também. Eu sou a prova viva, eu já atendi pacientes que chegaram no consultório falando: quero o divórcio, aquele homem é um ogro, um grosseiro, um torrão, não tem jeito, cansei de sofrer. E através do posicionamento, a relação foi transformada. Eu tenho esses casos de sucesso aqui da clínica. E o meu coração se enche de alegria, porque na verdade o que estava faltando para a relação era posicionamento. Era a mulher que baixava a cabeça, só chorava e não falava. A partir do momento que ela começa a falar e se posicionar, o homem pensa: opa, eita, não posso xingar mais não, né? Porque agora ela se defende, eu tenho que tomar cuidado. Aí o homem ele começa a ser mais respeitoso. E vice-versa, tá, gente? E vice-versa, tá? Ao Leonardo: nossa, que lindo mesmo. O Arnaldo: nunca ficamos em uma festa por mais de 30 minutos. E por que, Arnaldo? Porque vocês não gostam? Ou você queria ficar e ela fica querendo vir embora? E aí? A Clau: quando se faz terapia, você muda tudo ao redor. Exatamente o que a Clau trouxe. Quando a gente faz terapia, não é só a gente que muda, não, gente. Tudo ao nosso redor muda, porque a gente lida de uma forma mais saudável com os acontecimentos, com as intercorrências. Juliana: Patrícia, é possível que uma depressão maior unipolar seja confundida com depressão bipolar? Com certeza, Juliana. Não estamos imunes a diagnósticos errados. Eu gosto muito quando o diagnóstico ele é construído em conjunto, sabe? O psiquiatra, ele dialoga com o psicólogo para juntos chegarem numa linha de raciocínio sobre o caso do paciente. Eu vejo bem mais êxito quando esse diagnóstico ele é feito de forma conjunta, sabe? Sabe por quê? O psiquiatra, ele acaba conhecendo uma parcela do paciente. Quem convive de fato com o paciente, ó, o psicólogo vê uma vez por semana. Então, quem que vai entender mais do funcionamento desse paciente? O psicólogo. Se os dois trocam figurinhas, dois saberes unem e a gente tem um diagnóstico mais assertivo. A Josiane: me posicionei, mas ele era narcisista. Josiane: e aí você rompeu o relacionamento? Porque, olha, se você de fato estava se relacionando com um narcisista, você sabe que as coisas precisam ser do jeito dessa pessoa, né? Nunca vai ser do seu jeito. Nada que você fizer vai ser bom o suficiente. Você vai ter que viver se arrastando e recebendo migalhas em prol do alecrim dourado. E, de fato, é uma pessoa narcisista, né, gente? Se tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, é uma pessoa grandiosa, que só visa os próprios interesses, que o outro só serve se o outro se dobrar aos pés dele ou dela, que a gente também tem mulheres que podem ser diagnosticadas com transtorno. Mas a maioria de nós, a gente é tóxico mesmo, tá? Não é narcisista, não. Tem pessoas que são mais tóxicas? Tem. Aí elas são confundidas com narcisistas. Que bom, Josiane, que você conseguiu se livrar dessa relação disfuncional. Então, galera, o último passo é esse relacionamento com traços narcísicos. A gente acaba querendo resgatar a pessoa ou achando que não existe possibilidades. Ah, estou condenada a viver nesse relacionamento. Pode ser por um viés religioso, porque você escutou a vida inteira isso da sua mãe, porque você tem medo de ir para o inferno. Tem gente vivendo um relacionamento disfuncional com medo de uma consequência que nem real é. Foi algo construído no repertório dessa pessoa. Ela de fato acredita que se ela sair desse relacionamento abusivo, ela está condenada ao fogo eterno. É algo que precisa ser trabalhado em terapia, viu, gente? Tenho o desejo de ser corno.
Pseudos, isso aí é uma distorção cognitiva, faz terapia, viu? Uma baita de uma distorção cognitiva, hein? Gente, fetiche tá tudo relacionado com dor, com sofrimento, com faltas que você teve na infância. Fetiche geralmente é coisa pejorativa, vocês vão precisar fazer terapia com alguém especializada nessa área de sexologia. Quem tem fetiche aí, tá? Que esse fetiche bizarro. Eu tô falando sério, vocês estão dando risada? Eu tô falando seríssimo. Traço narcisista precisa fazer terapia? Sim, Valéria, você não fez uma pergunta não, né? Você fez uma constatação. Com certeza. Pessoas tóxicas precisam de terapia para aprender como tratar os outros e como a se tratar. Lembre-se, uma pessoa que é tóxica, ela é tóxica com ela também. Não é só com os outros, não, é com ela também. Pseudos, eu também tô falando sério. Tô falando seríssimo de que pessoas com fetiches precisam de terapia. Tô falando seríssimo. E com terapia especializada na área da sexualidade, tá? Então, ó, se você se identificou com o que foi dito aqui hoje e percebe que você não consegue sair desse repertório de escolher pessoas erradas, você precisa buscar por terapia. Sabe por quê? Precisa ser construído um senso de identidade, você precisa saber dos seus valores, do seu potencial, no que você é boa, aquilo que você merece. E Kate, obrigada pelos presentes. Anderson, Fábio, Paty, Alan, Vivian, Valéria, Léo, Marcelo, meus tops presenteadores de hoje. Muito obrigada, viu? Você se identificou com essa live? Também, Mr. Sushi, vício em pornô. Obrigada, Anderson! Obrigada pelo Sunday! Gratidão por ser um apoiador dessa live. Você se identificou aqui com essas condições? Busque por ajuda. E vício em pornô também é uma disfunção, tá, gente? Isso afeta muitos relacionamentos. Homem que tem ejaculação precoce pode estar relacionado com pornô. Isso é uma distorção cognitiva. Então, precisa de terapia qualificada. Lembrando que Patrícia não atende esse tipo de demanda, viu? Não adianta me procurar depois no final da live perguntando quanto que custa a sessão, não, porque eu não trabalho com esse tipo de demanda, galera. Eu encaminho vocês para um profissional que tem especialização em sexologia aí, tá bom? A galera do fetiche depois vai toda pro me perturbar. Socorro. Agnello, obrigada. Que bom que você gostou. Esse narciso é sempre a causa. Galera, eu quero agradecer vocês demais pela presença. Eu fico triste de ir embora com mais de 200 pessoas na casa, dá vontade de ficar aqui. A gente poderia ainda falar muito sobre essa temática, mas eu só quis fazer hoje para vocês um alerta, para vocês buscarem por ajuda. A live de amanhã é: se sua mente não para, faça isso. Então, a gente vai conversar sobre o passo a passo aí para poder desacelerar a mente. Eu vou trazer técnicas baseadas em evidências para você desacelerar a mente. Então, quem aqui tem a mente acelerada, vem para a live de amanhã às 5h30. Fechou? Fechou, galera. Vai falar da minha mente, o Fábio disse. Rosimar tem. Ah lá, o Valdineia falou, eu preciso, ando ligada no 220, Luzia, eu. Sim, galera, essa live, ela vai estar disponível mais tarde no YouTube, @psi Patrícia Leopoldino. Todas as minhas redes sociais é Psi Patrícia Leopoldino, viu? Fechou? Obrigada, gente, pelos presentes, obrigada, Ricardo, Dani, Arnaldo, gratidão. Aí, ó, o Ricardo deixou pra gente. Nalva, Vivian, muito obrigada. Me segue, Luzia, eu tô deixando tudo gravado lá. Daia, obrigada pelo Heart Me. Obrigada, Su, para você também. Ótimo dia para vocês. Se é a sua primeira vez aqui, já me segue. Hoje à noite a gente tem live às 20 horas no quadro Papo de Psi com mais 2 psicólogas. E a gente vai falar sobre TDAH. Então, se esse assunto te interessa, vem para a live de hoje, tá? Hoje, às 20 horas. A gente vai ter live sobre TDAH. Fechou, pessoal? Para você também, Fábio. Ótimo, Luzia. Aparece lá, viu? Maria. Até a próxima, Kate. 50k de TEP, vocês arrasaram. Parabéns, galera. Obrigada pelos presentes, viu?
Obrigada, Jaque. Obrigada, Arnaldo. Eu era torcedor do Narcisista até o trauma depois do Cruzeiro ter sido rebaixado. O Alisson, os tempos mudaram. Cruzeiro já subiu. Vida nova. Beijo, gente. Até mais tarde, hein? Tchau, tchau. Ótimo dia para vocês. Eu que agradeço. Pieusos. Pieusos. Tchau, galera.